Iniciando a nosso devocional de hoje, vamos falar essa semana inteira, né? Iniciamos ontem com a Ju, sobre maternidade, trabalho e fé. Quem vai trazer o tema de hoje é a nossa preciosíssima Amanda Lima, com o subtema O papel da mulher no trabalho com o reflexo da imagem de Deus. Olha só. Então é com você, preciosa. Bom dia, mulheres abençoadas. Hoje o nosso versículo de referência está lá em Provérbios 31:19, que fala assim: Ela estende as mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Esse, né, é o Provérbios famosíssimo, que deve ser uma referência de toda mulher, que é da mulher virtuosa. E aí, aqui nesse versículo, ele fala da roca, né, o que que é a roca? Era um era um utensílio artesanal, né, que era usado naquela época para afiar a lã, ou o algodão, ou a seda, né, que era para formar os fios, aqueles fios, para depois fabricar, eh para depois fabricar as roupas, os cobertores, tudo que fosse de tecido, né, ali, para casa. E aí, o autor desse Provérbios fala: "Ela estende as mãos ao fuso". E aí, esse fuso, ele é um aparelho, né, que era de madeira, feito de madeira, que entra ali a lã, o matéria-prima, né, ali para fabricar o fio, para fiar, né, o fio. E aí, esse trabalho artesanal, ele era um trabalho, assim, muito boniti muito não é bonito de se ver, mas era um trabalho, assim, de muita paciência, né, que apesar de ser um aparelho, assim, bem rústico, bem, por exemplo, hoje, para nossa época de tecnologia, é um aparelho bem rústico, né, mas talvez naquela época fosse uma tecnologia boa. Mas é assim, era um trabalho de muita paciência, por ser algo de madeira, uma coisa bem rústica, era algo que exigia muita delicadeza da mulher. E quem fazia esse trabalho, né, era a mulher, não eram muito os homens, eram mais as mulheres. E aí, nisso também tinha as mãos, quando elas ficavam segurando, assim, com muita delicadeza aquela matéria-prima, e também mexendo com os pés. E aí eu achei muito parecido com dirigir, né, quando a gente vai dirigir carro, todos os nossos sentidos eles têm que ficar, né, agu tem que ficar muito aguçado, muito sensível, a gente tem que prestar atenção na direção, no que a gen no nas no que está ao redor, a gente tem que dirigir por nós e pelos outros, né. Assim, na hora que eu vou dirigir, eu tenho muita atenção, porque a maioria das vezes as meninas estão comigo, as minhas filhas, então isso para mim me gera uma responsabilidade muito maior. E aí essa mulher, né, é o papel da mulher no trabalho como refletora da imagem de Deus. Essa mulher de Provérbios, ela era uma mulher muito diligente, né, uma mulher que fazia tudo com muito zelo. E assim, se Deus falou, se tem na palavra que essa mulher tinha a capacidade de criar, agir e cuidar do ambiente, nós também temos essa capacidade de desenvolver tudo isso. E aí, o nosso papel dentro do trabalho, ele deve refletir a imagem de Deus, né, as pessoas precisam olhar para a gente e ver Jesus Cristo na gente, né, ver a imagem de Deus na gente. A gente precisa ser bom testemunho em todos os lugares que a gente está, inclusive no trabalho. E a maioria das pessoas falam que não é uma mentira, que o nosso trabalho é a nossa segunda casa.
Mas às vezes a gente passa tanto tempo no trabalho que acaba até sendo a primeira, né, a casa a gente só vem para descansar. Então é lá que a gente tem que refletir a glória de Deus. É lá no trabalho, não adianta nada eu dizer que eu sou uma boa cristã, que eu sou crente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e dentro do meu trabalho eu ser uma pessoa que não sou diligente, que faço tudo mais ou menos, que só faço o que é a minha função. Se me pedirem para fazer outra coisa, eu não vou fazer, porque tem muita gente que fala: "Ah, isso aí não é minha função". E aí acaba não fazendo, né, a gente vê muito esse papel das pessoas nos lugares: "Ah, isso daqui não é minha função, não fui contratada para isso". E mesmo que estando desocupada, não faz. Então isso não é refletir a imagem de Deus, e isso não é trabalhar com excelência, porque quem é um crente de verdade, ele trabalha com excelência. A gente sempre, assim, Deus ele dá uma sensibilidade a nós, para que a gente faça as coisas, assim, muito bem. Não como se fosse para pensar que: "Ah, eu preciso ser aceita, o meu chefe precisa me ver, fulano precisa me ver, eu quero aceitação, eu quero elogio dos outros". Não, por exemplo, essa mulher virtuosa aqui, ela sabia que ela tinha uma autorresponsabilidade sobre os negócios dela, sobre a casa dela, tanto que em Provérbios 31 fala assim que no inverno eles tinham roupas de lã, eles tinham cobertas, por quê? Porque nessa o que que ela estava fazendo aqui, estendendo as mãos ao fuso? E pegando na roca. Ela estava já trabalhando para que no inverno a família dela não sentisse frio. O tempo todo ela começava a suprir, e diz que essa mulher virtuosa, ela tinha as criadas também poderiam tecer ali, podiam fiar tudo, mas ela não abria mão do papel dela de gerenciar tudo aquilo. Né, não, ela era muito diligente, ela fazia questão de cuidar de tudo com muito zelo, da casa dela, da família dela, e era uma mulher muito honrada. E aí, Deus nos chama, né, a ser isso, não para beneficiar só a nossa família, mas também todos os que todos os que estão ao nosso redor. E aí, a gente, tem aqui, né, a mulher criada à imagem de Deus. A gente tem que refletir da criatividade de Deus, né? Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus que e ele também dá essa capacidade de criatividade para a gente, o tempo todo. Eu ouvi uma frase, eu não sei onde é que foi, eu não estou lembrada, mas falou muito comigo, que é o que falava assim: "A sua prosperidade já está dentro de você". Tudo que a gente precisa já está dentro da gente, já a gente tem criatividade. A gente já tem essa capacidade de ser criativa dentro de nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né. E aí quando a gente se permite, quando a gente deixa que Deus haja, né, quanto mais a gente está junto do Senhor, mais ele dá essa e mais essa criatividade é aguçada dentro de nós, tanto dentro do trabalho, quanto em qualquer lugar. Porque nós, como mulheres, nós precisamos ser muito criativa em tudo, né, no cozinhar, eh, na roupa para os nossos filhos, a gente precisa estar atenta nisso, né. "Ai, vai sentir frio, vai sentir calor, vai sentir isso, vai sentir aquilo". A gente tem que estar atenta às coisas da nossa casa. Só que hoje, no mundo moderno, a gente também precisa trabalhar. E aí, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, entre trabalhar e cuidar da nossa casa, que era isso que essa mulher virtuosa fazia. E aí Deus também nos dá a capacidade de agir e cuidar a capacidade de agir e cuidar no trabalho. É, a mulher, ao trabalhar, exerce a função de cuidadora e protetora, seja dentro de casa ou no campo profissional.
A mulher virtuosa é descrita como alguém que trabalha com diligência e cuida não apenas da sua casa, mas também da comunidade ao seu redor. Ela faz de tudo com excelência, que reflete o caráter de Deus, né. A sua contribuição no trabalho é um reflexo do seu compromisso com o bem-estar e a prosperidade dos outros. E eu penso que para que a gente exerça um bom trabalho, a gente precisa estar muito organizado em casa, com a nossa agenda. Tipo, quais são as funções que eu tenho em casa? Quais são as funções que eu tenho no trabalho? Quando eu estou na minha casa, eu tenho que fazer as coisas da minha casa, eu tenho que estar focada nas minhas filhas, no meu marido, em suprir as necessidades da minha casa está arrumada, eu tenho uma agenda para arrumar a minha casa, uma agenda para tomar um café com a minha filha, uma agenda para ter um tempo de qualidade com cada uma das pessoas que estão dentro do meu ambiente, né. Será que eu estou organizado o suficiente? Será que eu estou sendo igual essa mulher virtuosa, que fica pegando ali a roca com muita delicadeza e ao mesmo tempo, pedalando ali com os pés para que as coisas funcionem? Para que as coisas sejam funcionais dentro da casa e dentro do trabalho, porque, assim, não adianta nada ir no trabalho, quando eu estou no meu trabalho, eu estou totalmente focada no meu trabalho, porque tem muita mulher que está no trabalho e tá pensando: "Ai, quando eu chegar em casa eu tenho que fazer isso, 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 isso. Quando eu chego ai, eu ainda tenho que fazer isso, isso, isso". E isso gasta uma energia muito grande. Isso aí não reflete a imagem de Deus, porque Deus é um Deus, nossa, é um Deus muito de paz, né, o príncipe da paz. Deus, ele não tá em nenhum tipo de confusão, principalmente na confusão mental. Ele tá na ordem, ele tá pleno, tanto que quando a gente vai buscar o Senhor, a gente sente uma paz, uma paz, uma paz, porque e às vezes ele até fala: "Tá ansiosa". Tá ansiosa demais, não seja ansiosa, né, não eh, e aí, quando eu estou no trabalho, eu tenho que focar no trabalho, eu tenho que estar leve, eu tenho que estar em paz, né, e assim, eu penso que essa mulher virtuosa, ela tem um senso de autorresponsabilidade muito grande. Ela não espera por ninguém para fazer as coisas para ela. Ela sabe que aquela função é dela e que ela que deve exercer. Por quê? Porque tem mulher que está dentro de casa e não quer fazer as coisas de casa, a casa está toda revirada, e uma casa toda revirada, cheia de confusão, mal organizada, ela não tem paz, nem para você e nem para quem está ali dentro daquele ambiente. E se a gente não está organizada na casa, no nosso guarda-roupa ou algo assim, a gente não está organizada por fora, a gente não está organizada também no trabalho, isso aí é uma verdade, né. E aí a gente tem que buscar em Deus, no Espírito Santo, para que a palavra fala que quanto mais a gente se achega a Deus, mais ele se achega a nós. Então, quanto mais a gente está junto do Senhor, mais perto a gente está do Senhor, mais a gente reflete a imagem e semelhança dele. Quanto mais a gente está ligado à videira, quando fala, né, quando a gente está na videira, nós somos o quê? Os galhos, os ramos que estamos ligados ali. E é isso que Deus quer de nós, né, que a gente reflita a imagem e semelhança dele aonde quer que a gente esteja. Por quê? Porque nós nascemos com uma função, de um plano divino, de um propósito muito maior. E aí, às vezes: "Ai, eu tô cansada, eu tô fadigada, eu tô isso, eu tô isso", porque tudo é para mim, tudo é eu. Só que e se depende de você que uma geração toda seja modificada? E se depende de você, é a partir de você que vai se levantar uma nação, né, que vai se levantar a geração do avivamento, né. Às vezes a gente pode pensar que é da gente, mas eu penso assim, eu penso que as minhas filhas, elas nasceram de mim por um propósito muito maior, além que é muito além de eu ser mãe delas.
né, eu tenho que projetar elas para o mundo, não para o mundo, mas para serem mulheres, verdadeiras mulheres de Deus, mulheres que as pessoas olhem para elas e vejam Jesus Cristo nelas. Então, não só elas, tipo, a gente faz parte de um plano divino. E uma coisa também que me marca muito quando a gente pensa em trabalho, família, quando a gente pensa na nossa imagem, quando a gente é imagem e semelhança de Deus, é que as pessoas estão nos vendo, o tempo todo as pessoas estão nos vendo, elas estão nos observando. A gente pensa que a gente é irrelevante, que, eu estou passando despercebido por aí, e não, não é. As pessoas, elas veem aonde a gente vai, tanto que, e se elas veem aonde a gente vai, aonde a gente está, de quem a gente é mãe, porque tem gente que eu nem conheço e me conhece. Tá vendo aonde eu estou andando, de quem eu sou mãe, aonde minhas filhas estudam. Semana passada mesmo eu fui num lugar em que o dono lá o dono da loja me conhecia e eu não conhecia ele. Por quê? Ele falou: "Eu vejo que eu fui com a mamãe", e ele falou para a mamãe assim: "Eu conheço a sua filha. O meu filho estuda na mesma escola que as filhas dela e ela vai todo dia buscar". Então a gente pensa que a gente está passando despercebido nos outros, e os outros eles estão o tempo todo nos vendo. Aí a pergunta que eu paro para pensar, né, que eu paro para fazer para mim e faço para vocês também: como é que os outros estão te enxergando dentro do trabalho, dentro da casa, nos lugares? Será que as pessoas estão te enxergando como verdadeira, representante de Deus aqui na Terra, como essa mulher diligente, essa mulher que faz tudo com excelência, né, não com perfeccionismo de se exigir demais, né, de querer mostrar demais, mas de uma forma sutil, de uma forma leve, né, de uma forma naquela delicadeza ali de colocar o fio na roca. Será que a gente está segurando, assim, esse fio delicado? Porque quando o autor de Provérbios escreve isso, ele estava observando a mulher na roca, manuseando a roca. E quantas pessoas estão observando a gente, manuseando a vida dentro do trabalho, né? Quais são as impressões que a gente está deixando dentro do nosso trabalho, né? Como uma mulher realmente diligente, cuidadosa, né? Como é que está sendo esse tipo de impressão? E aí a gente precisa olhar para o nosso trabalho como uma vocação divina, né? Como algo, assim, que deve ser feito com excelência para a glória de Deus, não para os homens, né. E aí viver com dignidade, tirar nosso sustento das coisas, mas também para assim, eu penso muito, assim, que a gente não pode viver uma vida à toa, uma vida sem sentido. Todos os dias a gente precisa levantar e dar um sentido para a vida, e aí a gente não pode dizer assim: "Ah, eu só trabalho". Eu só vou do trabalho para casa e de casa para o trabalho. E assim, Deus talvez Deus deu esse trabalho para que a gente faça diferença nesse trabalho. E às vezes a gente reclama do trabalho, a gente reclama da onde está, e assim, eu penso assim, que quanto mais rápido a gente cumpre a nossa missão, né, tipo, eu preciso impactar aqui, eu preciso ter essa sempre como é que fala? Essa missão muito bem dada em mim, né, assim, eu preciso ser muito objetiva com o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou trabalhando aqui? O que que Deus quer de mim aqui, nesse lugar? Porque às vezes a gente não gosta do trabalho, não sabe muito bem o que que está fazendo ali, né, conheço muita gente assim, e aí, quem sabe Deus não quer te usar lá. Quem sabe Deus não te colocou lá para ser um ponto de referência para alguém ou para salvar a vida de alguém. Isso já aconteceu comigo, eu já fui colocada num trabalho e Deus falou para mim que eu tinha que eu estava lá porque eu ia conseguir uma alma, e ele falou:
pessoa, tudo. E aí ele falou assim: mas você não vai falar com ele agora. Aí no momento certo eu vou te dizer. Aí eu falei: "Tá bom". E aí quando foi um dia antes de essa pessoa entrar de férias, Deus falou comigo. Ele falou: "O dia é amanhã", e ele me deu o versículo que eu tinha que dar para essa pessoa. E aí aconteceu, eu ganhei essa alma para Deus, ganhei essa alma, Deus me usou, né, não foi eu que ganhei, nem nada, foi o Espírito Santo que convenceu tudo. Mas eu percebi, foi muito claro para mim que eu só entrei naquele lugar para aquela missão, e Deus falou comigo sobre isso, né. Então, às vezes para a gente, claro, né, não é acelerar o processo, tudo é no tempo de Deus, mas perguntar: "Senhor, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu posso refletir a tua glória, a tua imagem aqui dentro desse local, nesse ambiente de trabalho? Como eu posso refletir a tua imagem, a tua glória dentro da minha casa, Senhor? O que que precisa ser mudado hoje em mim, né? Qual é o tipo de roca? Qual é o tipo como é a roca e, ai meu Deus do céu, já até esqueci o nome, que a gente precisa fiar, né, que a gente precisa manusear com delicadeza, mas com diligência, para que um dia seja um resultado bom, algo que a gente, porque assim, eu sempre trabalhei com número, assim, na maioria dos lugares eram serviços muito exaustivos e muito número e muita coisa, porque era na prefeitura, então mexe com o município todo. E aí muita gente olhava para aquele todo e dizia assim: "Meu Deus, é muito trabalho". E eu aprendi a não olhar para o todo. Eu aprendi a fazer, a dar o to fa a fazer. Se eu olhasse para o todo, ia me dar uma preguiça, ia me dar uma fadiga, e eu ia reclamar, eu ia o que eu fazia? Eu começava a fazer, igual caminhar, né, a gente tem que dar o primeiro passo. E aí eu ia, digitava um número, digitava outro, digitava tudo, quando era no final do dia eu terminava. E aí todo mundo lá no setor que eu trabalhava, entrava e saía gente, muita gente, tinha um fluxo muito grande, tipo de funcionário, porque era prefeitura, então o governo saía e saía todo mundo. E aí eu comecei a dizer assim, não olhe para o todo, só faça o que precisa ser feito passo a passo, não olhe para o todo, né. Então, nesse momento de fiar, nesse momento que a mulher estava manuseando a roca, lá, ela sabia que existia um futuro, ela sabia que vinha o inverno, ou mesmo não vindo o inverno, mesmo tendo o verão, todos os dias os filhos dela e o marido delas tinha que andar bem vestido, né. E mulher tem as mulheres virtuosas, assim, as mulheres também amam o lar, e aí gostam de quê? De uma manta no sofá, de uma boa coxa, de coisas, assim, bonitas na casa, né, um tapete bonito. Então, essa mulher, ela trabalhava diligentemente para isso, né. Então, nossa, assim, às vezes a gente chega na casa dos outros e a gente vê a glória de Deus refletindo ali, em cada detalhe, em cada coisa, assim, cada coisa pensada, né. Então, isso já às vezes a gente ministra no coração das pessoas sem falar nada. E isso é muito bom, né. Então, como é que está sendo, né? Será que a gente está equilibrando, a gente está sendo um exemplo, né, de serviço e liderança para as pessoas? Como é que está essa nossa vida da mulher que trabalha, né, e reflete a glória do Senhor? Como é que está sendo, meninas, a vida de vocês? Vocês estão refletindo a imagem e semelhança de Deus dentro do trabalho de vocês? Como é que vocês avaliam isso aí? Momento de reflexão.
meu Deus. Esse é o maior desafio, né, de uma mãe. Essa questão de saber equilibrar, saber conduzir, e pelo menos isso tem sido um dilema meu, né? Tipo assim, de conciliar, né, para a gente poder realmente refletir a glória de Deus, para não negligenciar uma área e nem a outra. E é só o Senhor mesmo para dar graça. Mas o que eu acho legal é que assim o Senhor ele nos dá o discernimento, né? Tipo, ele, pelo menos em mim, né? Não sei em vocês. Mas quando eu trabalhava muito, uns anos atrás, no mercado tradicional, que eu era CLT, eu ficava muito triste pelo fato de eu não poder acompanhar os meus filhos em casa. Então, assim, meu filho muito pequeno, ficava o dia inteiro na creche e aquilo me matava. Apesar que a creche era muito boa, mas eu queria estar perto, sabe? Eu queria fazer, queria acompanhar, tinha muita coisa que acontecia com ele e eu não presenciei. E aí quando eu ia ver, as outras pessoas, às vezes ele estava doente, eu não podia ficar com ele, porque eu tinha um cargo de muita confiança na época do meu trabalho e às vezes os meus patrões tinham que viajar e eu não podia sair. Então chamava minha irmã, chamava um terceiro para olhar o meu filho doente, para ir com o meu filho doente no hospital, porque eu não podia ir. Então aquilo foi me matando aos poucos, até que Deus ele vai organizando a casa de acordo com o desejo do seu coração, né? Eu pedi a Deus, eu orei a Deus, Senhor, né? Me dê outras oportunidades, me dê uma ideia, me dê uma coisa que eu possa realmente poder presenciar essa questão dos meus filhos. Então, assim, eu acho que isso é uma constância, porque hoje eu consigo trabalhar em casa, hoje já tem muitos anos, né, que eu optei por isso, foi uma decisão minha não trabalhar mais CLT para ter os meus filhos próximos de mim, mas é sempre um desafio. Quem trabalha em casa e tem que conciliar a casa com as crianças, às vezes você também negligencia, né? Então é algo que você tem que estar sempre ali se observando para você não deixar a desejar, né? E glorificar realmente o Senhor. Eu não me sinto perfeita nessas áreas. Né? Eu me sinto que eu tenho que cada dia mais me organizar, né? Pedir a Deus, porque é sempre um desafio novo. A cada fase que passa, os meninos têm desafios novos na escola. Aí você tem que ir se adaptando, né? Agora eu estou na fase do adolescente. E aí tem que ir adaptando, conciliar com os trabalhos escolares, conciliar com a casa, enfim. Então, assim, é algo que eu sempre clamo ao Senhor, para Ele realmente me dar esse equilíbrio, né? Esse discernimento. E, Amanda, gratidão, viu? Pela palavra de hoje. Alguém mais quer comentar algo? Quer contar alguma experiência? Falando aí, eu lembrei de uma fase, né, que eu tive, não muito distante, 2 anos atrás, 1 ano atrás, que eu tô sem trabalhar. Mas eu estava trabalhando, né, como CLT. E assim, estava bem, ganhava bem, tudo. Mas eu não conseguia mais ser mãe de verdade. Não conseguia. Eu trabalhava o dia inteiro, né? E, claro, eu tinha uma pessoa que estava cuidando aqui de casa, então, graças a Deus, aí eu não precisava chegar e fazer as coisas. Mas, assim, não tinha vida, não conseguia ter vida, eu ficava muito cansada. E, e aí eu percebi a minha ausência na vida das minhas filhas. Aí, o que foi que eu fiz? Eu recorri a Deus. Por quê? Porque tem horas que a gente precisa buscar o Espírito Santo para tomar decisões, né? Essas decisões. E aí, o que foi que eu fiz? Assim, ficou muito pesado para mim. E eu precisava me manter também. Não tinha como eu dizer não, era um bom emprego, tal. E eu nesse emprego, com 45 dias, eu já estava entre as 10 do Pará. E aí, eu estava no top 10 do Pará. Com 45 dias me chamaram para falar qual era o segredo. E qual era o segredo de eu estar em 45 dias entre as top 10?
E aquilo ali eu vi muito que era o Senhor na minha vida, né. E o segredo eu falei, né, que o segredo era ignorar o não, porque eu levava muitos nãos, mas eu ignorava os nãos. Eu simplesmente seguia, e eu não deixava aqueles nãos me parar. E claro, né, eu falei de uma forma detalhada tudo. Mas então, era um emprego bom, de sucesso, que tinha uma carreira promissora ali, mas eu falei: "Não", eu precisava definir a minha prioridade. Eu precisava ter, por exemplo, podia ganhar dinheiro, mas e aí, eu ia perder as minhas filhas? Aí eu falei: "Tá errado isso". Eu precisei olhar com verdade para minha vida e falei: "Tá errado isso". Aí eu peguei o quê? Eu jejuei. Uma semana eu jejuei. E eu falei: "Senhor, eu preciso de uma resposta nisso", de forma específica, né, pela minha ausência, eu precisava ser presente na vida das meninas e, não sei, ganhar dinheiro de alguma forma. E aí eu era a melhor vendedora daqui de Santarém, e aí depois do meu jejum, na semana seguinte, eles chamaram e me demitiram. Então não tinha explicação para aquilo, né. E aí eu fiquei muito triste, eu olhei para minha vida, assim, e eu falei: "E agora, Senhor? Eu e 2 meninas, como é que vai ser?". E aí eu fui lá para eu queria chorar, eu não sei, eu foi um momento, assim, muito difícil para mim. Aí eu fui para dentro, para um lugar à parte, e eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, foi a passagem de Daniel, quando o anjo veio e deu a resposta do jejum, né. E aí eu entendi que aquilo ali era ação do Senhor, porque se ele não fizesse aquilo naquele momento, na minha cabeça, o que que eu ia fazer? Eu nunca ia sair de lá. Era um emprego estável, era um emprego bom, ganhava bem, estava indo bem. Então na minha cabeça, naquele momento, realmente, eu vou ficar aqui. Tá gostoso, tá confortável, vou ficar aqui. E só que eu percebi que eu fiquei entre as minhas filhas e o trabalho. E aí, o que foi que Deus fez? Ele falou: "Cuida das tuas filhas, que eu cuido do resto". E ele, no ano seguinte, ele falou: "Discipula as tuas filhas, discipula elas", mais do que falar para mulheres. Tipo assim, ele falou: "Você levanta 4 horas para fazer um devocional, às vezes para mulheres que você nem conhece. Por que que tu não está discipulando as tuas filhas?". Aí foi um processo, ano passado foi um processo de discipular, de fazer devocional, de forma assertiva, de forma intencional. Então, hoje eu vejo que é muito importante a gente colocar uma prioridade, a gente saber quais são as nossas prioridades, para que a gente não fique naquele sentimento de culpa, porque tudo vai ser fase. Por exemplo, hoje eu estou numa fase que eu ganho muito menos, que é tudo muito contado, mas que eu tenho uma missão agora, essa missão de estar com as meninas, né. Daqui uns dias eu sei que não vai ser mais assim, daqui uns dias eu vou ter uma outra fase, né, de onde elas já vão estar